Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área neste vídeo para falar de Grêmio e olha, foi forte, hein? Foi forte, foi forte. Vou te contar daqui a pouquinho. E uma avaliação feita sobre um dos novos reforços do Grêmio. Pois é, gente, mas antes eu lembro que este conteúdo tem o apoio da Orro Mister Rai, que é quem cuida da saúde dos meus olhos. Eu tô aqui com a minha armação design italiano, linha própria da Orro e lentes Varilux. Você tá vendo que ela tá um pouquinho escura, tá batendo sol aqui, mas ela fica mais escura ainda. As lentes Transitions transformam o seu óculos de grau em óculos de sol. Então, comprando lente Transitions, ganha um guarda-chuva da Orro. Chega lá no Shopping Iguatemi. Gente, o treinamento do Grêmio hoje acabou tendo seu início atrasado por mais de 30 minutos. E por que o motivo? Uma reunião, e a reunião do Renato em relação ao grupo de jogadores. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: há o descontentamento do Renato em relação a alguns jogadores. O desempenho dos atletas, nada pessoal, é critério técnico mesmo em relação ao desempenho de alguns jogadores. E o Ferreira é um desses nomes. E depois eu vou explicar uma outra situação que ela, de certa forma, está linkada ao Ferreira. Mas há, sim, uma cobrança do Grêmio. Isso acaba sendo positivo, à medida que o Renato cobra os jogadores e não parou por aí. Porque desde a derrota para o Santos, aquelas pessoas que ficam mais próximas, eu até falei um pouco mais sobre isso, ficam mais próximas ao presidente Alberto Guerra, colocam algumas insatisfações em relação a escolhas do Renato, do time, a mudanças que acabaram, de certa forma, não surtiram efeito. E isso fez também com que houvesse, por parte do presidente do Grêmio, uma conversa com o técnico Renato, que ela acontece normalmente, mas ela veio em tom de cobrança. E a cobrança do Renato ao grupo de jogadores, ela foi muito forte, principalmente pelo tom da sua entrevista coletiva após a derrota para o Santos lá na Vila Belmiro, da maneira que foi. O Grêmio mais uma vez jogou mal, as mudanças que o Renato fez, elas não surtiram efeito, enfim, e a cobrança foi muito forte, porque é nítido que há uma perda de foco no Grêmio. E essa perda de foco, ela vem muito também do impacto da eliminação na Copa do Brasil, mas alguns outros episódios que acabaram, de certa forma, dando uma sacudida no vestiário, como, por exemplo, a situação de instabilidade envolvendo o Luizito Soares, ou fica ou sai, ou fica ou sai. Embora se diga que não externamente, isso teve influências, sim, no ambiente do Grêmio. Bom, claro que a direção fez as contratações, não aquelas que o Renato queria, mas atendeu pelo menos algumas carências do grupo. E aí tem uma situação que eu quero compartilhar com vocês, que é de uma avaliação feita a um jogador recém-chegado. E é semelhante a um outro atleta que o Grêmio acabou contratando nesta temporada. Entende-se que nesta vinda desse jogador para o Grêmio, a troca, né, de realidade, de país, de estrutura, de filosofia de trabalho e até mesmo de grandeza de clube, ela pode estar atrapalhando um pouco nesta recém-chegada desse atleta, que apresentou uma certa defasagem física e, assim como eu falei sobre o André Henrique, também apresentou uma defasagem técnica. E qual é o jogador? É o atacante Bessosi. O Bessosi é um jogador que o Grêmio está tendo cuidados aí, porque primeiro é um jovem, depois esses fatores que eu acabei elencando aí e a própria exigência. E esta exigência, ela traz uma situação importante, que é de continuidade do Ferreira, querendo ou não, no time do Grêmio. Eu não acredito que o Renato contra o Cruzeiro, por exemplo, vá mudar o time na sua formação de ataque. Isso até pode acontecer, eu não estou falando em termos de informação. O que está em termos de informação é que, se o Renato optar pela continuidade do Ferreira, é porque realmente ele não está encontrando no grupo um jogador com a característica de substituí-lo. Alguns dirão, mas tem o Cuiabano. Gente, assim, já fiz um vídeo explicando essa situação. O Cuiabano, ele não
é pensado pela comissão técnica como um jogador para atuar mais avançado, embora até eu entenda que seja uma boa alternativa. Mas, para a comissão técnica do Grêmio, ele é muito mais um lateral esquerdo do que propriamente um extrema. E isso faz com que esse atleta não tenha mais sido utilizado com frequência, atuando lá na frente, próximo do Soares ou do outro jogador que atuar no ataque gremista. Então é importante a gente salientar esses pontos aí para que você entenda todo esse processo que está acontecendo no Grêmio. Tá certo? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e fui!